Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para esta preleção doutrinária virtual, a qual endereçamos com muito amor e alegria ao canteiro de fraternidade, com os nossos votos de muita paz. Hoje nós vamos refletir sobre um tema interessantíssimo: a arte de estar a serviço do Cristo na preleção doutrinária. Como habitualmente nós fazemos, nós vamos dividir esse momento em algumas partes. Primeiro leremos uma mensagem edificante, a seguir faremos uma prece de abertura dos nossos trabalhos, as nossas considerações concernentes ao tema e, por fim, uma prece de agradecimento. Dito isso, então, vamos começar. A mensagem de hoje está no livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Pediríamos então aos nossos amigos espirituais que nos assistem, que nos amparam, que nós possamos ler uma mensagem da qual tenhamos lições preciosas para extrair e contextualizar com o nosso tema. Capítulo 25. Donativo da alma. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 7. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Capítulo 10, item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma no reino de Deus o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma. Bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Olha que mensagem bonita, falando sobre paciência como donativo da alma. E o quanto que a paciência está presente na arte de serviço do Cristo em diversas considerações, na entrega do prato de pão, na escuta, no acolhimento do atendimento fraterno, na recepção das nossas casas espíritas e, por que não, também na preleção doutrinária. Então, é com esta mensagem que nós vamos fazer as nossas reflexões sobre o tema, mas antes, vamos orar a Deus. Senhor Jesus,
Nós te agradecemos por este momento tão especial, em que aqui colocados diante de vós, nós temos a oportunidade de parar um pouco as preocupações do mundo para ouvir a voz de Deus. Nós te rogamos com humildade que todos nós possamos, ainda que com a nossa ignorância, rebeldia, inflexibilidade, recolher, mesmo que seja muito pouco, da excelência e da amplitude da tua mensagem, o alimento para a nossa alma. Que estas palavras, que não são nossas pessoais, mas que refletem a tua filosofia moral, trazida pelo Cristo de Deus, que estas palavras possam ser de alguma sorte úteis para nós mesmos e para aqueles que assistam e que se conectem psiquicamente conosco. Que o Senhor abençoe os nossos bons propósitos, nos ilumine e nos guarde, nos envolva na vossa santa e divina paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos começar. O tema é por demais interessante. A arte de estar a serviço do Cristo, em primeiro lugar. É interessante como cada palavra foi muito bem escolhida. Porque a arte é uma expressão da alma, uma expressão que não está presa, circunscrita a métodos específicos, a formas padronizadas de como fazer. Mas, movida por uma inspiração e por um dom, cada um imprime, ao fazer a sua arte, algo de si. É um donativo da alma, como a mensagem de Emmanuel que nós lemos no início. E essa arte de estar a serviço do Cristo, nem por isso, por essa característica de espontaneidade, é amadora. Na verdade, nós vamos aprimorando a nossa arte de estar a serviço do Cristo à medida que nos colocamos neste serviço. Essa seria uma primeira consideração. E nós só conseguimos aprender e desenvolver uma habilidade, por assim dizer, ou um dom, ou uma vocação, se a gente se coloca à disposição para poder errar, ensaiar e ir, com o tempo, se apropriando do resultado das experiências a que a gente se submete. Portanto, para que nós nos coloquemos a serviço, nós precisamos de disposição e boa vontade. É lógico que a gente também precisa se preparar para esse feito, estar aberto aos comentários, às críticas, mas mais que isso, a gente precisa desenvolver interiormente esse senso crítico. A gente precisa se observar. Não fazer nada no automático, porque a expressão artística, por ser um donativo da alma, é uma expressão vivida, experimentada, e é, portanto, algo que nós fomos desenvolvendo, meditando e que faz parte de nós. E dar algo que faz parte de nós também significa devotamento e abnegação. Ainda que isso não seja completamente isento de outros interesses, mas algum grau de renúncia está compreendido nesse fato. E na preleção doutrinária, na exposição espírita, os desafios são muito grandes. O primeiro que a gente poderia pensar é o desafio da vaidade, porque o expositor é visto. Funciona como uma espécie de vitrine, de interlocutor, de uma mensagem que não é própria, mas que é reflexo dos seus estudos, vivências e reflexões dessa filosofia moral. E será que alguém poderia se aventurar como detentor, conhecedor, exímio, artista nessa expressão da preleção doutrinária para ensinar como fazer? Com certeza não.
Por isso, a arte de estar a serviço do Cristo é mais uma reflexão que cada um de nós precisa fazer, dada as nossas considerações e dadas as nossas experiências pessoais, para que a gente consiga avaliar como que nós estamos servindo. E se nós estamos servindo mesmo ao Cristo e não a outros interesses. Então, nós poderíamos começar com algumas inquietações. A primeira delas é nunca supor dominar esta arte. Porque quando nós nos envaidecemos a ponto de termos a presunção de que atingimos a excelência do fato, aquilo nos afasta da modéstia necessária para continuar aperfeiçoando. Quando a gente acha que dominou uma técnica, isso é um grande desafio a ser vencido, porque é justamente o ponto que nos impede de avançar e progredir mais. Uma outra inquietação é perguntar se nós estamos dispostos a servir ou sermos servidos. Ou seja, ainda que nós não tenhamos benefícios diretos por conta desse serviço, pensemos em regalias materiais, mas a fama, estar em evidência, de certo modo, é um atrativo para alguns. Uma outra consideração seria: nós estamos a servir ou a sermos vistos? E o fato de sermos vistos impede o servir? O ser visto é da própria personalidade? Ou nós emprestamos a nossa voz, o nosso rosto, a nossa energia, a nossa dedicação, as nossas forças psíquicas, a nossa vontade a serviço do Cristo? E quando que nós podemos dizer que efetivamente estamos a serviço do Cristo? Será que a pretexto de fazer o bem nós queremos aparecer? Ou será que a pretexto de não querer aparecer, nós fugimos também da oratória, de prelecionar? Todas essas são inquietações que giram em torno disso. Mas nós precisamos ainda definir uma coisa: a preleção doutrinária. Preleção é uma lição, é um discurso didático e educativo. Esse termo é muito utilizado, por exemplo, na mentoria de times, em que o técnico preleciona, faz uma explicação da tática, das características dos jogadores antes do jogo, antes da tarefa. É como se fosse uma instrução, como se fosse uma explicação sobre os desafios que estarão propostos. E dentro desse contexto espírita, a preleção é uma exposição de um conteúdo, de raciocínios. Entende como preleção é um pouco mais rico do que palestra? Porque a palestra também pressupõe a abordagem e a exposição de conteúdos. Mas a palestra, quando nós falamos dela, nós em geral lembramos das técnicas de oratória para envolvimento e engajamento do público. A preleção parece estar mais ligada com o sentido de transmitir um ensinamento. Só que essa transmissão do ensinamento não é própria, ou seja, não é fruto de uma concepção personalista do orador. O orador, naquele momento, ele se coloca como intermediário de um pensamento que passa pelos seus próprios pensamentos. Então, por isso que a gente falou dos raciocínios, que são anímicos, são do próprio orador. Mas, além disso, ele também transmite raciocínios de outrem. E eu nem estou falando tanto da intuição nesse intercâmbio com o mundo espiritual, que inevitavelmente acontece nos oradores. Quando nós falamos dos oradores inspirados, seja de uma forma sensitiva, em que vêm as ideias, né? E o orador elabora aquilo, seja de uma forma mais mecânica, né? Em que o orador realmente se coloca como medianeiro de um outro ou de outros espíritos. Mas eu nem falo disso. Eu falo
para que nós possamos organizar o pensamento de uma preleção doutrinária, nós entabulamos, concatenamos, pesquisamos outros pensadores através dos livros, dos vídeos, dos artigos que lemos para poder formular o nosso pensamento. Então, as contribuições de um orador sempre são somas de contribuições e de concatenações, ligações de raciocínios de muitos pensadores. E todos estes pensadores remetem ao aspecto doutrinário. E aí a gente chega nessa segunda palavra, preleção doutrinária. Doutrinária se remete a uma doutrina. No nosso caso, doutrina espírita. Só que no senso comum, doutrinar passou a ser sinônimo de proselitismo. Talvez por conta do hábito de que, ao falar de um sistema religioso com uma filosofia moral por trás, havia uma tentativa de dobrar, de convencer, de converter o outro. Este não é o caso de nós espíritas, ou pelo menos não deveria ser. Portanto, a doutrinária, dentro do contexto espírita, dentro de uma preleção, é expor os princípios da doutrina espírita, do espiritismo. Então, esta doutrina é um conjunto de princípios que embasam um sistema que é científico, religioso e filosófico, todo espelhado no pensamento do Cristo. Então, daí vem o termo preleção doutrinária. Então, agora nós poderíamos pensar como ou quando nós podemos proclamar ou autorizar um prelecionador ou expositor doutrinário. Como é que se forma um orador espírita? E como que a gente pode indicar o ponto a partir do qual ele já conseguiu desenvolver, pelo menos em parte, esta arte de estar a serviço do Cristo e de se colocar na frente das telas, na frente dos públicos, para falar sobre esta mensagem? Será que há uma forma da gente ponderar e indicar que ponto é esse? E para pensar sobre isso, e para pensar nos desafios desta arte, eu me lembrei da escolástica. A escolástica é uma filosofia de ensino da Igreja Católica na época medieval, que tem um dos seus principais representantes, São Tomás de Aquino. E a escolástica, ela reflete uma mentalidade de ensino que acabou preconizando a união da razão e da fé. Exatamente aquela proposta que Allan Kardec coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo, da aliança entre ciência e religião. A escolástica, ela visava sustentar a tese de que não é a autoridade de quem fala que deve fazer com que o discurso seja forte, mas sim o poder do argumento. Então, até o momento em que este movimento surge, a referência de quem falava, se é o Papa, se é um representante do alto clero, bom, isso basta para que o seu discurso seja validado. A escolástica, então, tenta colocar a razão para que o poder argumentativo prevaleça, não obstante o orador. E esse movimento da escolástica, ele é muito importante para a arte de estar a serviço do Cristo. Porque no momento em que a gente tira do centro quem fala e coloca no centro o que essa pessoa fala, a gente passa a estabelecer a prioridade para a mensagem e não para o mensageiro. A mensagem passa a ser a vedete, passa a ser aquilo que todos esperam escutar. Passa a ser o alimento que os espectadores querem usufruir, querem tomar para sustentar nas suas lutas. Então, podem se passar os oradores, e eles sempre passam
Os prelecionadores, eles mudam com o passar dos anos, porque essa personalidade, Patrícia, ela tem um tempo certo para existir, né? A morte é uma certeza. E quando Patrícia encontrar o túmulo, esta mensagem que era animada por esta voz, agora pode ser animada por outras vozes. E a diversidade de vozes também colabora para que essa mensagem não apenas chegue a mais corações, como chegue de uma forma diferente por outras portas, portas que para Patrícia não eram acessíveis, porque cada um tem o seu estilo, tem a sua forma de abordar, tem os seus raciocínios. E essa diversidade, ela é bastante útil e agregadora, porquanto representa a diversidade humana. Então, veja a importância da escolástica sobre entender para crer. Não é porque alguém me disse, mas é porque eu realmente concordo com a ideia. A ideia de que a razão prepara a fé. E aí a gente pensa na nossa contemporaneidade. Como nós hoje, século XXI, passamos já da idade medieval. A escolástica atravessou-nos e nós hoje utilizamos a nossa razão, a nossa fé raciocinada na doutrina espírita para conseguir enfrentar os dilemas da vida. E será que isso realmente tem facilitado o nosso trabalho de viver, de entender o papel das aflições e de experimentar essa imortalidade que a gente diz acreditar? Será que nas nossas preleções doutrinárias nós conseguimos perceber a presença ali do Cristo por trás daquele que fala? Será que a gente consegue se aproximar mais de Jesus a cada doutrinária que a gente faz ou que a gente ouve, com a qual a gente interage? É interessante que nessa pandemia, alguns formatos de preleção doutrinária foram alterados, envolvendo, incluindo a participação ativa, né, daqueles que ouvem, tanto com perguntas quanto com estudos em que tem mesmo a participação em tempo real. Tudo isso para que todos estejamos a serviço do Cristo. E aí, por conta de não ter elementos próprios que me fizessem testemunhar a arte de estar a serviço do Cristo, porque em tarefa de preleção doutrinária sou apenas uma aprendiz, recordei-me de um pregador a quem me chama muita atenção e que, confesso, permanece sempre na minha tela mental, porque para mim é um exemplo de quem estava sempre a serviço do Cristo. Refiro-me a Estevão, o primeiro mártir do cristianismo primitivo. Vamos analisar algumas peculiaridades de Estevão. Estevão tinha conhecimento, não apenas da lei de Moisés, da experiência de todos os profetas do Antigo Testamento, da vida pessoal desses profetas, conhecia a sua biografia, conhecia o significado profundo do exercício e da prática da lei de Deus por estes profetas, como conseguia fazer um autoconfesso em relação ao povo hebreu, incluindo-se, porque era ele também descendente de uma das tribos de Sacar, como vai dizer Emmanuel na obra Paulo e Estevão. E além de tudo isso, Estevão conseguia fazer a ponte do Antigo Testamento com o Novo Testamento, da lei de Moisés com o Evangelho de Jesus. E isso graças ao vasto conhecimento que ele tinha a respeito dos escritos sagrados. Adicionado a isso, e muito importante, Estevão tinha a vivência, inclusive vivência no sofrimento. A gente se recorda que na obra, logo no início, Estevão é preso ao lado do seu pai, eles são flagiciados,
condenados de uma forma torpe pelo então legado de Roma. Ele se oferece no lugar do pai para inocentar o pai e liberá-lo, não dá certo. Licínio Minúcio decreta que os dois sejam flagiciados, e numa dessas dos açoites, das bastonadas, o pai dele desencarna e então Gesiel é recolhido ao cárcere e mais tarde lançado às galeras romanas como cativo. E tem esse trabalho escravo durante muito tempo. Até que chega um moço, um patrício romano, doente, com uma doença contagiosa e que ninguém queria cuidar, e ele, por testemunhar o seu desvelo, a sua obediência, cuida Sérgio Paulo, e Sérgio Paulo mais tarde o premia pela sua dedicação e pelo seu devotamento e abnegação com a liberdade, pedindo que ele trocasse de nome e não revelasse detalhes do seu passado a ninguém. Por esses caminhos quase improváveis que a vida nos propicia, ele encontra-se com Simão Pedro na casa do caminho, e os dois, numa relação quase pai e filho, começam a trabalhar juntos. E Estevão se revela não apenas um pregador extraordinário, como um médium de cura, e trata dos aflitos, assim como tratou de Sérgio Paulo. Bem, a desencarnação é conhecida, o apedrejamento, pelo juiz da causa, Saulo de Tarso. Então, a vivência, inclusive no sofrimento, é algo presente em Estevão. E não é que o sofrimento seja necessário para nos levar a essa sensibilidade, mas ele é uma poderosa porta que nos leva à confiança irrestrita no Pai. Porque quando nos faltam recursos outros em que nós podemos atribuir a nossa fortaleza, os bens que passam, a beleza, a jovialidade, os aplausos, a fama do mundo, quando nos falta tudo isso, resta a confiança em Deus. E é nos momentos de aflição que a gente prova a fidelidade ao testemunho. E Estevão deu provas disso, sempre sereno, imperturbável, jamais abjurando da sua fé, não obstante constrangido, coagido. Recordemos que quando ele vai ao Sinédrio e fica cara a cara com aquela opulência, os rabinos, utilizando aquelas vestes paramentadas, cheias de ouro, de pedras preciosas, e os miseráveis do povo mendigando migalhas às portas do Sinédrio, ele fica horrorizado com tanta hipocrisia e insensibilidade. E aí a gente tem mais uma característica dele, a reflexão íntima. Em todos os momentos da obra nós vemos Emmanuel trazendo perfis psicológicos dos personagens, inclusive de Estevão, narrando pensamentos, narrando reflexões, inquietações. Quando, por exemplo, ele está no cárcere com a sua irmã Abigail e o pai Jochebed, e antes da flagelação passa à cabeça o destino cruel que os aguardaria. E Abigail pergunta, mas e se te flagiciarem, e se você morrer? E todas aquelas cogitações passam pela cabeça e ele reflete na necessidade de ainda assim confiar em Deus. Além disso, a humildade, que é estuante em Estevão. Em tudo, entregar sempre a Deus em primeiro lugar, como autor de todas as dádivas, de todas as graças. Aí a gente percebe que a arte de estar a serviço do Cristo passa por essas experiências. Um bom pregador não é aquele que detém as técnicas de oratória. Este é um palestrante interessante. Mas em termos de preleção doutrinária,
Aquele pregador no qual nós sentimos um sabor de verdade é alguém que dá de si, é alguém que, no exercício da preleção doutrinária, fornece, junto com as palavras, junto com o discurso, os donativos da alma. E só podemos doar aquilo que possuímos. E nesse sentido, o que possuímos, como não é algo artificial, que compramos, que adquirimos, que podemos pegar, é algo nosso. E essa conquista precisa de uma dose de sacrifício. Por isso, as características apontadas aqui de Estevão são todas intangíveis. Dessas que os ladrões não roubam, que o próprio Saulo de Tarso, sem entender aquele comportamento estoico, se irrita, perde a cabeça e o esmurra antes do apedrejamento. Então é interessante a gente pensar se nós estamos a serviço do Cristo ou a serviço das nossas impressões sobre o Cristo. Porque, assim, é fato que aqui nós fazemos um cristianismo à nossa moda, ou seja, o Evangelho de Jesus é uma mensagem muito mais ampla, que nós ainda estamos tendo trabalho, e um trabalho muito grande para poder entender. Então, tem uma pequena parte desse evangelho amplo de que a gente consegue se apropriar, viver e transmitir. Isso é verdade. Mas a gente tem que ter o cuidado para não querer moldar a doutrina ao nosso talante, reduzi-la, porque essa é uma forma também de facilitar o nosso trabalho. Às vezes, para nós, a gente quer transformar o Deus bondade, magnificência, paciência, finitamente justo, meio antropomórfico, porque seria mais cômodo. Do mesmo modo, é importante que a gente não se iniba por ainda não viver tudo o que dizemos. Porque quando dizemos, também dizemos a nós. E este é um compromisso parecido com aquelas confissões públicas que os apóstolos faziam, que os cristãos recém-convertidos faziam. A confissão pública dos seus pecados, a fim de que, a partir daquele momento, pudessem renovar os seus propósitos. E assim a gente pode confessar intimamente, não mais publicamente, mas confessar intimamente que a gente ainda não vive. Mas ao falar, é como se a gente tivesse assumindo um compromisso de se esforçar para viver. E no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, quando Kardec vai apresentar uma das mais belas mensagens, os bons espíritas, ele vai enfatizar que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para vencer, para domar suas más inclinações. Portanto, esse esforço da vontade é crucial, importantíssimo. Uma outra questão é pensar que se nós estamos a serviço do Cristo, não há por que rivalizar. Nós não estamos numa competição para saber quem palestra mais ou melhor. Mais uma vez, nos remetendo a Estevão, a gente vê ali um pregador que se preocupa com o seu próprio serviço e de fazer o seu pouco, muito bem feito, da melhor forma possível. Isso é importante. E talvez este seja um recado relevante para nós, não nos importar tanto com o outro, o que não implica desprezo e indiferença, mas colocar os nossos olhos para a nossa dedicação ao ideal, que é o que nós podemos mudar e do que somos diretamente responsáveis. É como
nas empresas que se faz análise de desempenho, feedback. Nosso feedback, nesse caso, já que estamos a serviço do Cristo, é interior. Então, não é melhor quem serve muito, mas é melhor quem serve bem. Mas não é melhor que os outros, é melhor para si mesmo. Uma outra questão é que a gente precisa entender que não dá para separar, como se a gente tornasse isento os nossos papéis sociais. Porque o sujeito está presente em todos. O que eu quero dizer? Eu vou separar a Patrícia espírita, a Patrícia profissional, a Patrícia dentro da família e a Patrícia para os estranhos na rua. Isso é diferente de manter os objetivos muito bem definidos em locais diferentes, porque às vezes a gente está fazendo uma preleção doutrinária espírita e está querendo fazer propaganda pessoal ou profissional. E às vezes a gente está dentro da nossa família e está querendo fazer proselitismo, querendo converter os nossos familiares a essa doutrina que nós esposamos e que é o nosso ideal. Ou às vezes a gente está no ambiente profissional e está querendo levar impressões muito pessoais, o que às vezes também causa problemas. Então isso é interessante. É lógico que todas essas funções, elas são executadas, atuadas pelo mesmo sujeito. Mas a gente precisa entender que há objetivos e expectativas diferentes para cada uma delas. Mas é o mesmo espírito que as anima. Então, por exemplo, seria bastante desconfortável, bastante conflituoso até, se eu só fosse espírita na casa espírita. E se na minha vida pessoal eu contrapôsse tudo que eu estudo, prego e, enfim, reflexiono. Pense, por exemplo, que se na minha vida profissional há um conflito de interesses. E vamos só citar um exemplo. Eu faço uma preleção doutrinária sobre, enfim, corrupção, adultério, né, dentro do contexto espírita, e passo ou vivo uma cena de corrupção no meu ambiente profissional, em que os meus valores morais são colocados ali à prova. Há ali instaurado um conflito de consciência. Posso utilizar mecanismos de escapismo, de justificativa, de defesa, para poder fingir que aquilo não é comigo, que tudo bem, que foi só uma vez e que, enfim, sou imperfeita mesmo. Mas será que isso é estar a serviço do Cristo? Ou seja, manter essa uniformidade a serviço do Cristo em todas as esferas da nossa vida nos ajuda também na preleção doutrinária. O que não significa que o orador e o expositor é isento de erros, muito pelo contrário, né? Do vulgo são os mais comprometidos. Porque não se engane, né? Esse suposto dom da palavra provavelmente foi ensaiado em atividades não muito éticas e não muito dignas de se rememorar, né? Na solidariedade das nossas reencarnações ou nesta vida mesmo. Muitos expositores somos quais os convertidos, os redimidos, aqueles que nos arrependemos a tempo. E é importante sempre pensar sobre a quem sirvo, para que a gente não se perca mais uma vez, né? E nesse assunto é muito interessante a gente refletir sobre uma mensagem de Emmanuel que está na obra Religião dos Espíritos, no capítulo 80, Doutrina Espírita. Essa mensagem é extraordinária. Com certeza, vocês já devem ter ouvido
esse trecho que eu vou ler aqui, mas é digno, né, da nossa atenção, da gente se deter um pouco sobre esse trecho, especialmente nesse momento. Diz assim: Espírita, deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita, deve ser a tua conduta, ainda mesmo esteja em duras experiências. Espírita, deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita, deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. Veja que formidável. Eu vou começar pelo final. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. Isto para nós não é nenhuma novidade. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec apresenta os objetivos da obra, ele vai dizer que a doutrina espírita é calcada na filosofia moral de Jesus. E é importante a gente nunca esquecer disso. Para a gente não ficar inventando coisa que a gente queria que fosse espiritismo, moldando-o da nossa maneira ou reinventando o espiritismo, sendo que a doutrina está codificada. Além disso, espírita como claro adjetivo da sua instituição, não tem medo. Centro espírita, casa espírita, fraternidade espírita, grêmio espírita, congregação espírita, sociedade espírita. É digno de letras decoradas, de destaque. Porque é resultado da soma de muitos esforços. É o Consolador, que nos foi prometido pelo nosso maior filósofo, que não era apenas um filósofo teórico, referindo-me a Jesus. Espírita deve ser o nome do teu nome, antes de se apresentar como Patrícia, nessa personalidade que passa, eu sou espírita. E isso é muito importante, porque aonde a gente vai, a gente se apresenta com o nosso nome. A gente vai no médico, a primeira coisa que a gente faz é apresentar o RG, identificar-se. A gente chega num estacionamento, por exemplo, vai visitar os nossos amigos, não agora na pandemia, né? Mas antes, chegava lá no condomínio dos nossos amigos, tem a placa na chancela, né, da garagem. Desligue os faróis e identifique-se. A forma como a gente se identifica antes do nome deve ser espírita, o nome do teu nome. Para que a gente se lembre da arte de estar a serviço do Cristo. Ao pisar os pés na casa espírita ou, de uma forma mais tecnológica, ao acessar a live, ao clicar, né, no link do StreamYard, ao fazer a gravação da preleção doutrinária, recorda por que você está aqui. Espírita deve ser a tua conduta, dentro e sobretudo fora. Porque assim não dá para te pegar em desacerto. Você é um só, mesmo depois da queda, mesmo em duras experiências. E olha, se te dizes espírita e não está em duras experiências, desconfio. Porque no momento que a gente abraça com amor este ideal, a gente passa, inevitavelmente, a ter que viver certas provas,
certas experiências que antecedem os testemunhos. Então, mais uma vez, citando Estevão como exemplo. Serenidade imperturbável. Recordemos da obra Paulo e Estevão. No capítulo 7 de Atos, há a transcrição da pregação de Estevão perante o Sinédrio. Porque nesse capítulo 7, logo no início, o primeiro versículo diz sobre a interpelação pelo sumo sacerdote. Então, Estevão estava no Sinédrio. Entrecortada sua fala pelos apulpos dos rabinos, porque o povo foi constrangido a ficar do lado de fora, e Estevão pediu aos apóstolos que permanecessem na casa do caminho, porque estava disposto a ser fiel até o fim e já imaginava o desfecho daquela cena lamentável. Interpelado, interrompido diversas vezes pelas manifestações coléricas dos rabinos e do próprio Saulo, chega um momento que Saulo perde a cabeça e esmurra Estevão, sem dó nem piedade. Ali é a animalidade descontrolada. A cólera, a fúria, profunda descompensação. Naquele momento, será que a emoção da raiva não foi vivida por Estevão? É lógico que foi. Era um rapaz de 25 anos, não obstante a sua evolução moral, não obstante todos os seus méritos, seu conhecimento, a sua vivência. Humanidade. E às vezes a gente, até com uma forma também de facilitar o nosso trabalho, pega Estevão, coloca lá longe, que é mais confortável pensar assim. Mas a grande questão não é o que ele sente, a emoção que experimenta, é o que ele faz. Podendo reagir, ainda que aquilo gerasse só em se contorcer nas algemas, enfim. Se bem que nessa hora ele ainda não estava preso ao tronco do martírio, mas ainda que fosse impotente a sua reação, ele não reage. Ele chora convulsivamente. E no momento em que Saulo se depara com aquelas lágrimas, Emmanuel vai dizer, uma íntima satisfação lhe percorre por dentro e ele estaca. E intimamente ele pedia a Deus para continuar a ser fiel, para que ele pudesse dominar os seus impulsos. A gente vê Estevão na simplicidade dos gestos, no reconhecimento da procedência da mensagem. Saulo vai com Sadoc à casa do caminho assistir a pregação de Estevão, tenta entrar num bate-boca durante a pregação. Estevão, muito educadamente, declina da proposta para não nutrir esse fermento farisaico, dá as costas, se retira. No caminho, encontra uma mulher com uma filha muda que joga-se aos seus pés, pedindo que cure a filha para que ela volte a falar. E é interessante, Emmanuel faz questão de anotar, naquele momento, Estevão refletiu justamente por conta de não querer cair nos perigos da vaidade. Refletiu sobre a posição que ia tomar, elevando os pensamentos ao alto, atribui ao Cristo todo o mérito pela cura, pela transformação na vida das pessoas e roga pelo milagre. E acontece. E as primeiras palavras da menina são em louvor ao Cristo Jesus. Ele não nutre caprichos pessoais. Numa palavra, ele usa o próprio remédio que prescreve. Como a gente chama, vive a mensagem. Discreto, o que significa que na preleção doutrinária, a discrição, eu não vou me divulgar, o meu trabalho é tão
pequena, tão ruim ainda, né? Sou tão imperfeito. Mas é não reconhecer no trabalho um motivo para se sobrepor ao outro. Faço o meu trabalho da melhor maneira que posso, mas reconheço que ainda há muito mais a fazer. Entender que o teor essencial é a doutrina e que a gente faz só uma aparência. Entender também que aquele que bem fala é também o que bem ouve. Sobretudo, ouve o que ele próprio diz. É interessantíssimo como tudo que a gente diz é tão importante para as nossas próprias vivências. Essa arte de estar a serviço do Cristo, ela é dinâmica, uma expressão espontânea. E a gente também precisa pensar na responsabilidade, que nós somos vitrine. Então, concluindo nosso pensamento, como saber se eu estou no caminho certo na arte de estar a serviço do Cristo na preleção doutrinária? Analisando os frutos. Não os likes, as curtidas e os elogios no fim da palestra, não o calor dos aplausos. Analisar intimamente. A mesma facilidade que eu tenho para falar, eu tenho para viver? A mesma facilidade que eu tenho para falar, eu tenho para escutar e calar? E assim, a gente consegue abrir-se cada vez mais à intuição, com preparo. Porque às vezes a gente também vê, não me preparei para falar, vou na santa inspiração. Muito cuidado com isso, porque nós somos antenas psíquicas. Vai que a gente sintoniza com algum equívoco e aí a gente vai na santa inspiração sem filtros. Cuidado. Mas sempre utilizando a palavra para promover encontros. Não de Patrícia com quem ouve, mas de quem ouve e de Patrícia com o Cristo. Meus amigos, espero sinceramente tenha sido de alguma sorte útil. Os erros são de Patrícia. E o mérito que possa haver dessa mensagem é de Cristo. Um grande e fraternal abraço e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor e por tua bondade e te rogamos a todos que possamos estar em paz, vivenciando a misericórdia. Abençoa-nos no exercício da oratória, em teu nome, tanto para as grandes palestras dos grandes públicos, como para as pequenas palestras dos pequenos públicos, dos públicos da nossa família, dos desencarnados, dos nossos amigos. Que o Senhor esteja sempre conosco e que nós possamos também sentir-te a presença. Que assim seja. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima, se Deus quiser.